procura da felicidade em 2024, empresas buscam políticas para aumentar o bem-estar, conjunto de políticas e práticas para melhorar a governança no ambiente de negócios, bem como o cuidado com as pessoas. Esse é o tema da nossa conversa aqui com o Rodrigo Lang, ele que é sócio fundador da Human SA. Rodrigo, seja bem-vindo aqui a esta edição do programa Rumo Certo, canal Empreender. Prazer te receber aqui para esse bate-papo. Prazer é meu, Bruno. Obrigado pelo convite. Rodrigo, empresas que oferecem bons benefícios, atraem melhores talentos, podemos dizer isso? É uma ótima pergunta, Bruno. Eu vou até um pouco além dos benefícios, né? Em 2024, existe uma tendência muito forte por empresas que valorizam a felicidade e o bem-estar dos seus colaboradores. E por que eu boto essa palavra felicidade na frente? É uma palavra que quase ficou proibida de se falar no meio corporativo. Eu, quando há 3 anos atrás entrava numa empresa e falava, vamos conversar sobre felicidade, alguém falava, não, vamos conversar sobre bem-estar, então a felicidade ficava um pouco de lado. E a felicidade, ela vai até além dos benefícios. É lógico, um programa de benefício, um programa complementar à remuneração desse colaborador ou dessa colaboradora, ajuda no grau de felicidade e bem-estar. Mas eu falo que em 2024 é o ano das empresas repensarem a cultura organizacional, com foco na formação de líderes que possam desempenhar uma cultura positiva dentro do seu dia a dia. Ou seja, hoje, na hora de recrutar, já não basta, né, Rodrigo, mais oferecer um bom salário, né? Exatamente. A gente tem uma questão muito forte hoje em dia, que a gente tem um fator intergeracional. Então, a gente tem diversas gerações, o que antigamente era visto como diversidade, hoje é visto quase como uma necessidade de você ter gerações diferentes. Então, você tem, de um lado, a geração X, que valoriza algumas coisas, do outro lado, você tem a geração Z, que valoriza coisas completamente diferentes. Mas o que une essas pessoas? As pessoas querem ser felizes, né? E você não consegue mais ter aquela fronteira muito definida entre o que é um ambiente de trabalho e um ambiente de profissional. Então, as pessoas querem ser felizes em sua plenitude. E as empresas, elas têm um papel de responsabilidade muito forte nisso. Eu brinco que felicidade é o novo ESG. Quando a gente falava em meio ambiente, falava em sustentabilidade, falava em governança, há 15 anos atrás, era um assunto novo. E hoje, todas as empresas têm políticas muito claras de ESG. A mesma coisa acontece com felicidade e bem-estar. Eu falo que é uma externalidade dos últimos anos que a gente vivenciou. Os últimos anos, eles levaram a pauta da saúde mental de forma muito forte dentro das corporações, mas muito focado na doença, muito focado em remediar os problemas. Hoje, a pauta ela surge um pouco diferente. Vamos conversar sobre felicidade, vamos conversar sobre saúde. Por quê? Porque começou a ficar claro que felicidade traz retorno para o colaborador, para a colaboradora, mas traz retorno para a empresa também. Rodrigo, qual é o impacto, a importância de uma empresa priorizar esse bem-estar físico, mental de sua equipe, de seu time, de seus colaboradores? Excelente pergunta. Existe uma pesquisa que chama World Happiness Report. Ela monitora exatamente o impacto, entre outras coisas, o impacto de colaboradores ou colaboradoras felizes dentro de uma organização. E mostra que eles são em torno de 20% mais produtivos. Isso é uma média, tá? Se você pegar, por exemplo, um time de vendas, no World Happiness Report mostra que um time de vendas feliz, ele é 37% mais produtivo. Ou seja, você vende 37% mais se você se preocupar com a saúde mental e com foco no bem-estar e na felicidade do seu time. Você acredita, Rodrigo, que esses programas de bem-estar, e aí eu cito alguns, ginástica, meditação, terapia ocupacional, eles podem ajudar os funcionários, os colaboradores a lidar com esse estresse e, claro, melhorar aí a saúde mental e física deles? Ajudam totalmente, Bruno. Isso hoje em dia é ciência. Eu sou engenheiro de formação, mas eu sou apaixonado por psicologia, sou apaixonado por psicologia positiva. E estudos mostram
que a gente pode sim desenvolver e trabalhar a felicidade. Então, isso é super interessante, porque muita gente fica preocupada, eu vou trabalhar o meu corpo, eu vou 5 vezes por semana na academia, mas você esquece de trabalhar a sua felicidade. Você precisa ter fontes de felicidade, você precisa ter forças de felicidade. E o super interessante vamos pensar em saúde e bem-estar. Muita gente vai no médico, vai na médica e fala, olha, eu preciso diversificar a minha alimentação. Mas você não diversifica as suas fontes de felicidade. Você faz um esporte, é ótimo, melhor do que fazer nenhum. Mas será que não seria interessante eu diversificar esses esportes? Então, quando você vê programas como esse, programas de academia, programas de meditação, programas de surf, ontem eu estava num programa social de surf, você possibilita que os seus colaboradores e colaboradoras tenham um cardápio de fontes de felicidade a se trabalhar. Então, eu falo que a felicidade é algo que a gente não pode esquecer de trabalhar. A gente lembra muito de trabalhar o nosso corpo, a gente lembra de trabalhar a nossa cultura, indo ao cinema, lendo livros, mas a gente, às vezes, esquece que a gente pode trabalhar a nossa felicidade. E quanto mais as empresas tiverem programas como esse, que vocês falaram, são fontes de felicidade. Agora, Rodrigo, é possível desenvolver e trabalhar a felicidade independentemente do tamanho da empresa, seja aí um microempreendedor, um pequeno, um médio, e o nicho de mercado também, o segmento de negócio? Essa pergunta é super interessante e eu falo o seguinte, eu vou responder em 2 etapas. Primeiro, se o dono do negócio ou a dona do negócio não acreditar em felicidade, não acreditar no conceito que é importante a gente trabalhar a felicidade, acredite pelos números. Tá? A felicidade traz retorno, primeiro ponto. Então, eu sempre falava isso na época de ESG. Eu falei, olha, você não acredita na prática ESG? Beleza. Mas pensa em fazer porque dá retorno. Então, vai ser bom para o seu negócio. A segunda coisa que eu falo, a gente precisa difundir a cultura da felicidade. Mas a gente precisa que as lideranças estejam compradas nesse sonho. Então, qualquer tamanho da empresa, a gente precisa ter uma cultura da liderança, que qualquer empresa tem uma liderança, que acredite nisso. E não só acredite, mas como pratique. Eu falo que a liderança, ela precisa ser orientada e se mostrar através de valores. Então, a liderança é medida pelos seus colaboradores e colaboradoras de 3 maneiras. Primeiro, se tem os seus valores claros. Segundo, se ela pratica os valores que ela prega. E terceiro, quais palavras, atos e como administra o seu tempo. Então, o grande esforço em 2024, 2025, é a gente formar lideranças que enxerguem isso, porque a cultura, ela nasce na liderança. Então, não adianta eu ter palavras vazias, falar, isso é uma empresa de pessoas felizes. Eu vejo muito isso, tá, Bruno? Hoje em dia, você tem empresa, contratei um diretor de felicidade, contratei uma diretora de felicidade. Essa empresa não acredita nisso. Então, ficam palavras vazias. Então, independente do tamanho, do porte da empresa, pense em desenvolver uma cultura positiva. A cultura positiva é um pouco mais ampla, né? A cultura positiva vai trazer prosperidade para o seu negócio, a cultura positiva vai trazer prosperidade para os seus e para as suas colaboradoras. No momento, Rodrigo, fica aí essa grande dúvida dos empreendedores que estão nos assistindo, dos empresários. Em que momento essa cultura, essa felicidade, ela deve ser desenvolvida, praticada, aplicada no ambiente de negócios? O ideal é que assim, a cultura ela nasce quando a empresa nasce, né? Então, se a gente pensar na formação de novas empresas, a gente está falando num canal empreendedor, o ideal é que desde o zero você tenha melhores práticas, você tenha lideranças contratadas, você tenha isso no recrutamento e seleção, esses valores negociáveis, e um dos seus valores negociáveis é o bem-estar e a felicidade dos seus colaboradores e colaboradoras. Agora, se você não teve isso, se você não tem isso, nunca é tarde para mudar. Mas, mais uma vez, a mudança sempre vai surgir da formação de uma liderança consciente. Isso é importante, isso traz resultado. Podemos afirmar, então, que essa cultura positiva, essa felicidade deve ser aí uma das prioridades dos gestores para este ano de 2024 que se inicia?
Bruno, sem dúvida nenhuma. Eu falo que a humanidade está cansada de falar sobre doenças. E a humanidade ela acabou saindo um pouquinho doente, né, desses últimos 3 anos. Então, cada vez mais a gente conhece pessoas que sofreram algum tipo de transtorno durante os anos 2019, finalzinho de 2019, 2020, principalmente 2021. E cabe às empresas terem o seu papel nisso. Tá? Então, as empresas gastaram muito dinheiro, muito esforço, muito tempo, e viram que é trabalhoso tentando remediar esses danos. Tá? E hoje, a gente começa a ver, e as primeiras pesquisas de felicidade começam a sair de forma mais intensa, né? Porque é um estudo que vem a cultura organizacional positiva vem de 20 anos atrás. Então, hoje a gente tem provas e evidências concretas que pessoas mais felizes são mais prósperas, países mais felizes são mais prósperos, empresas mais felizes são mais prósperas. Tá? Um exemplo disso, a gente tem países que são até muito conservadores, tá? Países como, por exemplo, Emirados Árabes Unidos. Eles montaram o Ministério da Felicidade. Um indicador que eu uso muito, já que a gente está no canal empreendedor, né? É o canal, eu chamo de indicador Larry Fink. O Larry Fink é o controlador da maior empresa de private equity do mundo, o maior fundo de private equity do mundo. E ele que cunhou o termo ESG há 15 anos atrás. Ninguém falava em ESG, e hoje todo mundo fala em ESG. E o Larry Fink, ele vem falando muito nos últimos 6 meses sobre felicidade e bem-estar. Então não é à toa, assim, as pessoas vão se direcionar para isso. O outro exemplo é o Japão. O Japão está estudando a criação de um Ministério da Solidão. Então, assim, as pessoas precisam voltar a serem felizes. E mais uma vez, as empresas são parte de um ecossistema complexo, né, que forma a nossa sociedade. E elas têm um papel e responsabilidade muito forte. E a gente precisa puxar isso. Rodrigo, a gente só vai fazer um pequeno intervalo e volta na sequência. Ótimo. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com esta edição do Rumo Certo falando sobre a importância de desenvolver e praticar a felicidade no ambiente de negócios. E a gente segue conversando com o Rodrigo Lang, sócio fundador da Human SA. Rodrigo, você falava no bloco anterior justamente sobre os avanços, né, que vem acontecendo ao longo dos anos em outros países. Citou bem aí o caso do Japão. E aqui no Brasil, eu te pergunto, como é que está? Como é que você analisa esse avanço aqui no Brasil com relação a esse tema tão importante para os colaboradores, para o ambiente em si como um todo de uma empresa, de uma organização, de uma corporação? E aí essa pergunta sempre me fazem, né? Como é que está o Brasil nisso? E aí a gente tem uma dificuldade um pouquinho maior de difundir a cultura da felicidade no Brasil, porque a gente se considera um país muito feliz. Então fala, a gente não precisa de políticas, né? Mas na verdade as estatísticas mostram que nós somos um dos países mais presentes em índices, por exemplo, como burnout. Então, assim, no fundo a gente se vende como um país feliz, mas a gente usa isso como uma máscara para esconder os nossos problemas. Hoje, a gente vê que a gente está 2, 3 anos atrasados em relação às empresas, principalmente Estados Unidos e Europa, quando se fala em políticas de felicidade e bem-estar. Só que a gente tem uma vantagem. A gente é um povo extremamente criativo e a gente tem algumas restrições. As restrições, por incrível que pareça, de orçamento, financeiras, acabam, nesse momento, favorecendo soluções inovadoras quando se fala em programas de felicidade e bem-estar. Então, as poucas soluções que a gente já vê de forma concreta no Brasil são soluções extremamente inovadoras. E o nosso país permite a gente experimentar novas experiências, né? Então, a gente tem um litoral gigante, a gente tem um clima maravilhoso. Então, eu vejo que a gente tem uma fortaleza, que é a natureza, o meio ambiente, e muitas empresas que estão desenvolvendo, estão à frente, estão conectando essas fortalezas do país com programas de felicidade e bem-estar para os seus colaboradores. Uma coisa muito legal também
é que existem movimentos muito fortes em conectar esses programas de felicidade, e as iniciativas brasileiras têm levado em conta isso, não só o colaborador ou a colaboradora, como a família também. Então, não adianta você gastar esforços para tornar e ajudar alguém a ser feliz se você está num ambiente familiar tóxico. Então, a gente tem uma vantagem que a gente viu que deu certo, que não deu certo nos últimos 2 anos, principalmente na Europa e principalmente nos Estados Unidos, onde nasceu a cultura da felicidade corporativa, e a gente está conseguindo aprimorar e tropicalizar esses programas, o que é muito positivo. E esses programas, né, Rodrigo, de felicidade, de bem-estar, eles vêm justamente para evitar, né, que algumas doenças ocupacionais que você bem citou aí, como a burnout e o distúrbio emocional aconteçam, né, ocorram dentro do ambiente de negócio, né, contaminem os colaboradores, a equipe como um todo, né? Exatamente. Eu falo que até eu brinco que a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter uma terapia business comportamental. A gente vai ter uma nova profissão, e eu tenho certeza disso, que são os terapeutas de organizações. Organizações também ficam doentes. Tá? Quando você tem uma taxa, por exemplo, de absenteísmo muito alta, ou um turnover muito alto, isso, lógico, se a gente for ver por pessoas, você pode tentar encontrar razões. Olha, fulano ou fulana teve burnout, ela teve um problema específico, não, mas isso é um sintoma que a empresa está doente também. Uma coisa que eu defendo muito, Bruno, é a organicidade das organizações. Eu chamo, e eu gosto muito de chamar as organizações como seres não encarnados. São seres. Organizações são seres. Tá? São seres não encarnados, mas são seres. São seres que nascem, são seres que crescem, são seres que se reproduzem. Então, as empresas têm os spin-offs das empresas, e são seres que morrem. E nesse meio do caminho, esses seres podem ficar doentes. Então, o que a gente precisa ver é que se uma empresa está tendo muito caso de burnout, uma empresa muito caso de absenteísmo, ou pior ainda, o presenteísmo, né? A pessoa está presente lá, mas não está produzindo, está extremamente infeliz. Isso é um diagnóstico que a sua organização está doente. A gente tenta livrar esse problema das organizações, focando no indivíduo. Você fala, não, o problema é do colaborador, o problema é da colaboradora. Muitas vezes a gente, como empreendedor, tem dificuldade de falar, cara, minha organização está doente. A minha organização corre risco de morrer. A cultura, ela mata uma organização. Então, e o burnout, o absenteísmo, acidentes de trabalho são todos indicadores que a sua empresa precisa de cuidados especiais. Agora eu te pergunto, nessa linha de raciocínio, Rodrigo, como identificar, como é que o empreendedor, a gente já percebeu que essa saúde mental dos colaboradores é responsabilidade sim das organizações. Agora, como o empreendedor, o empresário, ele deve, como identificar, detectar que de fato a equipe dele, a equipe daquele empreendedor está necessitando de programas de felicidade e de bem-estar? E como aplicá-los, como dar esse primeiro passo, como tirar isso do papel e colocar em prática? Esse é o movimento mais legal que a gente está vendo em 2024. A gente começou a ter, inclusive a gente está desenvolvendo, junto com outros parceiros, índices de felicidade. Tá? Medir a felicidade dos seus colaboradores. Isso é muito legal, Bruno. Porque quando eu entro numa empresa e falo, olha, vamos medir a saúde mental aqui dentro da organização, naturalmente a liderança se fecha. Porque você dizer para alguém que você está doente é algo que as pessoas muitas vezes não querem ouvir. Mas o grau de aceitação que a gente está vendo, de você medir o grau de felicidade dentro das organizações, tem sido muito maior do que medir o grau de saúde mental, porque as empresas não se preocupam tanto. Legal, medir o grau de felicidade. E ele dá um diagnóstico tão preciso quanto. Então, por isso que eu falo que o 2024 é o ano de felicidade. E aí eu não estou falando da minha ferramenta específica, ou da ferramenta de um parceiro XYZ. Hoje começam a surgir tecnologias e diagnósticos constantes. Tá? Isso é importante. Isso tem que ser um track constante para medir e antecipar problemas relacionados à felicidade e bem-estar da sua organização e dos seus colaboradores e das suas colaboradoras.
permite você ter um painel de controle, um dashboard, né, um cockpit, onde você possa realmente monitorar, medir. E não adianta. É a velha frase, e eu gosto de frases prontas porque elas existem por um motivo, né? Não se gerencia o que não se mede. Há 5 anos atrás, se você falasse, cara, você consegue medir felicidade dentro das organizações? A resposta ia ser não. Hoje nós temos tecnologias validadas que permitem você medir o grau de felicidade individual dos seus colaboradores e também coletivo, dentro dos setores, e não só dentro da empresa, tá? E, mais uma vez, a empresa é um ser vivo que impacta o seu redor. E regiões remotas, por exemplo, eu preciso, como empresa, medir o grau de felicidade da região onde eu estou. Tem regiões do país, e aí sem citar nome de empresa específica, XYZ, que tem 1 ou 2 empresas. Então, se eu não tenho um ecossistema feliz à minha volta, eu vou ter diversos problemas. Eu vou ter dificuldade de recrutar e selecionar, eu vou ter problemas relacionados à violência na cidade, problemas relacionados a transtornos de saúde mental na cidade. E os meus colaboradores estão inseridos aí. Então, mais uma vez, hoje, eu posso dizer com certeza que a gente tem ferramentas para medir isso. Agora, Rodrigo, e quando o problema está no líder, no gestor, quando ele é o doente, como fazer isso? Esse geralmente é o problema mais grave. E geralmente o problema está na liderança, a gente não pode se eximir disso. Então, mais uma vez, Bruno, eu vou ser repetitivo, mas a gente precisa martelar nessa tecla. Eu preciso, como empreendedor ou como empreendedora, investir na formação da minha liderança. Uma liderança que compre a ideia da cultura organizacional positiva. Isso é super interessante, porque eu vejo principalmente em grandes empresas que muitas vezes procuram a gente e falam, pô, eu quero formar um time que seja feliz. Eu quero formar um time que tenha uma cultura pensada, lógico, na produtividade, nos ganhos, mas também uma cultura saudável. Só que a liderança não está comprada. A liderança é uma liderança totalmente old school. Então, o que eu recomendo até para essas empresas? Eu falei, faz o seguinte, a minha recomendação, inclusive, é em 3 passos. Primeiro, em vez de contratar um treinamento, antes de contratar uma consultoria, traz alguém para dar uma palestra. Vamos falar de felicidade. Vamos falar de felicidade para a liderança. Depois, treina a liderança. Puro, mede o grau de felicidade e aí treina o corpo tático operacional. E aí eu te pergunto, Rodrigo, como é que ter acesso a toda essa tecnologia, a esses diagnósticos? É possível por um custo baixo? Como é que o empreendedor aqui que está nos assistindo, ele deve realmente dar o primeiro passo para trazer essa felicidade, esses programas de felicidade, de bem-estar para dentro do ambiente de negócios dele? Perfeito. Eu falo que o conteúdo hoje em dia no mundo, ele existe, né? Às vezes você paga por uma curadoria, mas o conteúdo existe, o conteúdo está lá. Então, se você é um pequeno empreendedor, uma pequena empreendedora, e você não tem dinheiro para fazer um diagnóstico, muitas vezes não tem, é uma consultoria, é caro, né? Ou contratar uma consultoria para executar esse plano de ação, da difusão, da gestão da mudança em torno de uma cultura organizacional positiva, você precisa se capacitar. Então, procure se capacitar sobre alguns temas. Eu posso citar alguns temas aqui. Por exemplo, ciência da felicidade e bem-estar. Então, existem diversos conteúdos, muitas vezes até gratuitos. Eu mesmo disponibilizo muito conteúdo gratuito nas minhas redes sociais sobre ciência da felicidade e bem-estar. Segundo passo, eu posso estudar neuroliderança positiva. Como entender claramente como as minhas atitudes, as minhas ações podem afetar a felicidade dos meus colaboradores e das minhas colaboradoras. E entenda sobre cultura, estude sobre cultura. Cultura é uma arte. Eu falo que a cultura, ela tem que ser construída, ela tem que ser regada, ela tem que ser cuidada. Muita gente negligencia o poder da cultura. A gente citou o Japão. O Japão é um país feudal até 1840. E foi um país que, 100 anos depois, era um dos países mais desenvolvidos do mundo. E o que diferencia o Japão? O Japão é um país extremamente escasso de recursos naturais.
E hoje em dia, estudos mostram e comprovam que o que diferenciou o Japão foi uma cultura muito forte. No caso da cultura deles, eram muito focados na política da confiança. Então, assim, cultura não é besteira. Então, a gente precisa se preocupar com ela, tem que regar. Então, se você é um gestor de uma pequena empresa, uma gestora de uma pequena empresa, se capacite sobre cultura organizacional positiva. Ou seja, os desafios das organizações são gigantes, mas, de fato, esses empreendedores, esses empresários, né, Rodrigo, eles precisam, de fato, colocar em prática aí essa cultura da felicidade, não é isso? Exatamente, Bruno. E para a gente poder concluir, né, eu gosto de falar o seguinte, muitas vezes o empresário ou a empresária fala o seguinte, olha, mas eu tenho um pouco orçamento. Existe um conceito que eu amo esse conceito, falar a beleza das restrições. Ambientes restritos são mais propícios para a gente inovar. Acredita em mim, tá? Quanto mais restrito o ambiente, mais a gente se força a inovar. E a gente pode ser uma liderança global em termos de inovação para a ciência da felicidade e do bem-estar. Tenho certeza disso. Perfeito. Rodrigo, aquela dica final para quem está em casa nos assistindo? Ótimo. Especialize-se. O que a gente falou, assim, você precisa de conhecimento para isso. Conhecimento, ele é poder. Conhecimento, ele é transformador. Então, você pode achar, não, isso é muito difícil, isso é muito caro, isso é muito complexo de implementar. Mas se você é um empreendedor ou uma empreendedora, você precisa fazer uma abordagem top-down nisso. Você precisa acreditar, você precisa conhecer nisso. Então, a dica é, busque conhecimento sobre cultura do bem-estar, da felicidade e, mais ainda, difunda, ajude a difundir esse conhecimento perante seus líderes, perante toda a liderança. Uma vez que você esteja comprado nisso, ou comprada, e a liderança esteja comprada nisso, você vai ver que, naturalmente, a cultura começa a se difundir dentro da organização e, em pouco tempo, você consegue ver os impactos disso, os impactos dessa política em resultados tangíveis. Que aprendizado muito enriquecedor esse nosso bate-papo. Rodrigo Lang, quero aqui imensamente agradecer a sua participação conosco, ele que é sócio fundador da Human SA. Um prazer te receber aqui nesta edição do programa Rumo Certo do canal Empreender. Eu que agradeço, Bruno. Um grande abraço. Até mais. Mais. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e fica o convite para a próxima edição do programa Rumo Certo aqui no canal Empreender.